Meus queridos irmãos da Escola Bíblica Dominical, Jardim Paraíso, desejo a vocês a paz do Senhor, que vocês sejam abençoados. E eu venho aqui trazer uma porção da palavra de Deus para vocês, pois a Escola Bíblica ela foi suspensa, né? Todos nós sabemos, devido ao negócio da Covid. Mas uma coisa é certa, a palavra de Deus ela não pode ficar presa. Então eu, como professor da escola, eu estava meditando nessa passagem aqui, que seria a lição de número 11, do dia 14 de março, compromissados com o evangelismo. E eu achei por bem, né, fazer um vídeo e passar para os irmãos o resumo da lição, para que os irmãos, mesmo estando em casa, os irmãos estejam bem informados sobre a nossa escola, né? Os irmãos me perdoam, eu nem barba consegui fazer, mas eu me propus a fazer isso. Então eu estou fazendo agora de manhã, meio corrido, porque eu vou fazer muitas coisas que eu tenho que fazer em casa, então estou fazendo meio corrido. Mas vamos lá, eu quero falar um pouquinho sobre a lição, compromissados com a pregação do Evangelho. Então nós sabemos, irmãos, que o reino de Deus, ele cresce na medida que os pecadores são convertidos ao Evangelho. E nós sabemos que a igreja ela é a única agência que Deus escolheu aqui na terra para que levasse a mensagem do Evangelho. Então nós vemos que o Evangelho ele tem que ser pregado para toda criatura. E quando o Evangelho é pregado, ele alcança os pecadores e os pecadores são convertidos ao Evangelho. Então, é nesse pensamento que eu quero trazer essa lição para os irmãos. Então nós vemos aqui no ponto 1 que a evangelização é como prioridade. O evangelho é uma mensagem alternativa, trata-se de uma questão, né, que de vida ou morte. Então ele não é uma mensagem, né, alternativa. O evangelho ele traz a palavra de vida ou morte. Quem crê no evangelho, crê no Senhor Jesus Cristo, cumpriu o evangelho será salvo. O que é o evangelho? O evangelho é boas novas, boas notícias, né? E é o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê. Quando nós pregamos o evangelho, as almas vêm ao conhecimento da verdade e se arrependem e é alcançado por Deus e obtém a salvação. Então, o único salvador do mundo, quem é? O único salvador do mundo é o Senhor Jesus Cristo. Então, o evangelho vai falar de quem? Vai falar do reino de Deus, vai anunciar o próprio Cristo como sendo Senhor e Salvador. Então, as Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus. De que maneira? Por meio da palavra. Se a igreja pregar a palavra, as almas serão alcançadas para o reino dos céus. A igreja ela é uma agência, né? É uma agência legítima. O Senhor constituiu a igreja como uma agência do reino de Deus na terra, é encarregada de anunciar as boas novas de salvação. Então, a igreja ela é uma agência que Deus separou aqui na terra para ser a única portadora da palavra de vida eterna, o Evangelho. Cada crente dos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas. Então, nós vemos que na época dos apóstolos, cada crente se preocupava em ganhar almas. Então, eles iam ganhando almas, iam pregando a palavra. E essa incumbência chegou até nós, né? E isso é feito mediante o Evangelho. Devemos, portanto, agir como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele pregava o Evangelho, viajava, fazia várias viagens e Deus era com ele. Sofria perseguição, tudo, mas ele continuava a pregar o Evangelho. Então nós vemos que Jesus morreu para a salvação de todos os seres humanos, né? Paulo ele fala que o maior pecador era ele. Então nós vemos que existe teologia, né? Várias teologias, vários ensinamentos sobre a palavra de Deus. Mas nós temos a nossa teologia que nenhuma delas há citação de teólogos ou reformadores para ensinar, esclarecer, ilustrar ou embasar a interpretação bíblica. A nossa teologia é original e estritamente bíblica. É um dos legados deixado por nossos pioneiros. Então, nós aprendemos dos nossos pais, dos nossos avós, né, bisavós e assim por diante. E ela vem se arrastando
vem se arrastando durante o decorrer dos anos, né? Então não precisou teólogo nenhum, não precisou nada. Nós aprendemos dos nossos pais. E qual é a verdadeira teologia? É que a palavra é de Deus, que Jesus Cristo é o Salvador, né? A palavra de Deus não precisa de autoajuda. Ela é suficiente para cumprir o desejo de Deus, né? Então não precisa seguir legado de ninguém, né? Desses que estão aí fora trazendo um novo evangelho. Nós temos que seguir o legado que foi deixado pelos nossos antepassados, que é a verdadeira palavra de Deus, o evangelho, né? Por quem Jesus morreu? Há muitas discussões teológicas sobre o tema, né? Então há muitos debates que se concentram entre duas interpretações da Escritura. Olha só para os irmãos ver, expiação limitada e expiação ilimitada. A expiação limitada, eles têm uma interpretação de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas, e não por todas, né? Então, olha como está errado, né? E agora, a expiação ilimitada significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Esse ensino é que nós recebemos de nossos pais, os quais usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina. Jesus é o Salvador do mundo. Quem disse que Jesus veio para salvar apenas um grupo limitado? Não. Jesus veio para salvar todo aquele que se aproxima e crê que ele é o Messias, o Filho de Deus enviado para resgatar as almas que estão perdidas do mundo. Então essa é a verdadeira teologia a qual nós seguimos, a teologia ilimitada, porque Jesus disse que ainda há lugar, serão tantos como a areia da praia. Ele não disse que vai ser apenas um grupo limitado, um grupo seletivo, não. Ele disse que é tantos como a areia da praia. Então por isso Jesus mandou pregar o evangelho ao mundo inteiro, né, a toda criatura. É erro teológico afirmar que a expiação é limitada. Jesus morreu por todos. Jesus não morreu por apenas um grupo seleto. Não. Jesus morreu por todos os pecadores, ao qual Paulo fala, eu sou o principal, né? Então a gente vê também que a evangelização local e transcultural. O que significa isso? Evangelização local, aqui nós temos que pregar o evangelho na nossa cidade, no nosso bairro, né, para a nossa família, para os nossos amigos, para todos, e espalhar o evangelho. Transcultural é para levar em diversas culturas, onde existem vários povos, etnias, vários idiomas, várias línguas. Então nós temos que levar o evangelho também a toda a criatura. Então a gente vê aqui, evangelização é o ato de anunciar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio das palavras e ações. É o que Jesus fez. Jesus, ele não ficou estático. Jesus, quando ele iniciou seu ministério com 30 anos, e ele saía de aldeias, cidades, né? A gente via a trajetória de Jesus, Jesus não parava. Jesus estava sempre em movimento, fazendo aquilo que era necessário fazer. E a igreja de hoje? A igreja de hoje tem que seguir o mesmo exemplo de Jesus. Tem que sair e pregar o evangelho. A igreja não é para se concentrar apenas um grupo de salvos dentro do templo e ficar adorando a Deus e não se importar com as almas. Não, senhor. Como alguém um dia se importou comigo e com você, nós também temos o dever, como igreja de Cristo, evangelizar estas pessoas que ainda não aceitaram a Cristo Jesus como Salvador. Missões. O trabalho de missões, do missionário, é o quê? Evangelizar entre pessoas de culturas diferentes da nossa. Então, o missionário, ele é enviado para um país que muitas vezes ele não sabe falar o idioma. E ele tem que se virar, ele tem que achar alguém que interprete a língua, que ajude ele, que caminhe com ele, mas ele tem que pregar o evangelho. Essa é a missão do missionário, fazer missões, pregar o evangelho de salvação para as almas que ainda não conhecem a Cristo. Então, meus queridos irmãos, a igreja, ela tem esta missão agora. Os anjos de Deus queriam pregar o evangelho, mas o Senhor não deixou, o Senhor deixou exclusivamente para a igreja. Por quê? Porque eu e você temos o mesmo sentimento. Nós sentimos dores, sentimos frio, sentimos medo, né? Sentimos fome, sentimos sede, sentimos medo, pavor da morte. Todos nós sentimos. Então nós somos humanos. Então nós entendemos, né, o que é o pavor sobre a morte.
Então nós somos as pessoas ideais, indicadas por Deus para pregar o evangelho. Os anjos não morrem. Então os anjos, eles não sentem sede. Os anjos são completamente diferentes de nós, né? O seu corpo é um corpo imortal, não precisa desse alimento da terra, mas nós, como seres humanos, precisamos. Então Jesus deixou para nós, porque nós sentimos, né, o grau de dor, de sofrimento do nosso semelhante. Então nós temos que levantar nossa bandeira e pregar o evangelho. Esta é a missão da igreja. Olha, sua mensagem, porém, é universal. O evangelho é universal. Quando os missionários saíam para pregar o evangelho, era universal. E a missão da igreja é universal, é pregar para toda tribo, língua, nação, pessoas que chegarem perto. Pois, olha só, no dia do triunfo de Cristo e da igreja, cada povo ou etnia apresentará louvando a Deus na sua própria cultura. Não importa, você vai lá, sendo brasileiro, falando português, você vai lá nos Estados Unidos, prega para os americanos. E aqueles que foram salvos por Cristo, naquele dia eles não vão precisar falar o mesmo idioma que nós, não. Eles vão falar o mesmo idioma deles, né, o inglês, e vão adorar a Deus segundo o seu costume, sua etnia, o seu povo, a sua nação. Não precisa todos se converter e virar agora aprender a língua, né? A língua portuguesa. Não. Cada um vai se apresentar diante de Deus segundo o seu credo, a sua fé, a sua língua, o seu país, a sua etnia. O importante é o missionário, a igreja, fazer a missão que Jesus disse. E os desafios de hoje? Jesus não disse para primeiro pregar em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria e depois ser testemunha até os confins da terra, mas mandou pregar tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Nós temos que pregar. Então, os discípulos foram ensinados a pregar em Samaria, né? Tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria. Tanto, tem que pregar. Era uma responsabilidade deles de pregar para os seus compatriotas, né? Então, tem muitos missionários que querem ir para fora, mas o nosso país ainda falta muita gente a ser evangelizado. E nós, como igreja de Cristo, nós temos que alcançar estas vidas, pois nós somos representantes, embaixadores de Cristo aqui na terra. E Jesus conta com a igreja, conta comigo e com você. Vamos pregar o evangelho, tanto aqui, em qualquer lugar que nós chegar, mas vamos evangelizar primeiro a nossa cidade, o nosso bairro, o nosso município, e depois vamos sair para fora para ganhar as almas para o reino de Deus, né? E aqui nós vemos na conclusão que a Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus, não existe mesmo. Jesus é a salvação. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por ele. Não tem como, não existe atalho, não tem outro em que o homem possa confiar e crer e ser salvo. Não, Jesus é o verdadeiro Salvador, né? Mas há necessidade de alguém levar essa mensagem de vida. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando essa mensagem e continua sendo cada dia uma mensagem nova, tá vendo? Por quê, irmãos? Muitos falam assim que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Não, a palavra de Deus não se renova. Quem renova, irmãos, é nós diante de Deus, por meio da palavra. É a palavra de Deus que renova nós e não nós que renovamos. E não a palavra que é renovada. Não, Senhor. É a palavra de Deus que renova nós. Porque cada dia Deus tem um propósito. Cada dia Deus tem uma missão para nós. Então, meus queridos irmãos, olha, não fique na sua casa de braço cruzado, ore a Deus, leia a lição da escola bíblica dominical. Vamos fazer de conta que nós estamos na igreja. Vamos fazer da nossa casa como se fosse uma sala de aula. Vamos nos dedicar à palavra, ao conhecimento, porque o saber nunca ocupou espaço e jamais vai ocupar. Eu quero desejar a vocês hoje um ótimo domingo e que vocês sejam abençoados e que praga nenhuma chegará à vossa tenda, porque você é um mensageiro exclusivo, escolhido de Deus para pregar este evangelho. Portanto, igreja, vamos ser mais compromissados com a obra do Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus Cristo, naquele dia, vai recompensar cada um de nós por tudo que nós estamos fazendo e iremos fazer para o reino dele. Que Deus abençoe os irmãos e que os irmãos fiquem firmes na sua casa, sabendo que Jesus a qualquer momento virá buscar a sua igreja. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.